Agora, imediatamente, vamos passar aqui para Santo André. Ailton Lima foi vereador na cidade de Santo André, secretário de Desenvolvimento Econômico, foi candidato a prefeito nas eleições de 2016, teve uma votação expressiva aí, mais de 50 mil votos aqui na cidade de Santo André, e agora está com o nome colocado pré-candidato a deputado federal pelo PSD. Aliás, o PSD que vai ter convenção amanhã também, o PSD na base de apoio do pré-candidato ao governo de São Paulo, João Dória. Ailton Lima, satisfação em recebê-lo aqui, muito boa noite. Obrigado a todos vocês, ao Grupo RD, tem aí coberto exemplarmente. Aliás, hoje muito trabalho, né? Nossa, nem fale, nem fale. Vocês trabalhando muito aí, a gente trabalhando muito aqui. Infelizmente, tá bom para vocês, né? Porque tem notícia toda hora, né? E a gente queria que fossem boas notícias. Então, viu? É isso. É que diz que notícia ruim vende mais, né? Então, repercute mais, né? É uma pena. Aliás, um avesso aí das eu quero até começar com isso, porque é um tema que todo mundo fala, né? Tem ouvido, independentemente do partido do candidato ou por força da legislação pré-candidato, todos têm aí muita preocupação em relação à abstenção, votos nulos, brancos, todo mundo aí tentando tatear, projetar, vai crescer, não vai crescer. Aí teve aquela eleição solteira lá na parte de cima do Brasil, e aí teve um índice muito alto, olha, mas isso não vai ser no dia 7 de outubro, lá foi uma eleição solteira, aqui são muitos cargos em jogo, não vai ser... O que você tem sentido no diálogo que você faz nas ruas sobre a crença na política e a participação nas urnas no dia 7? Leandro, eu tenho sentido o seguinte, o movimento e o momento hoje, ele traz exatamente esse retrato seu, e eu entendo que quando começar o tempo de televisão e a campanha vir para a televisão, esse movimento ele baixa, ou seja, a frequência às urnas irá aumentar, até porque a gente tem que ser muito franco, e eu tenho feito isso em todas as casas onde eu ando. A campanha nossa é muito feito tete a tete, você sabe disso. É uma campanha onde a gente sai explicando os nossos propósitos e conversando com a população. Então ela não é pelos grandes meios de massificação política comum. E eu tenho levado uma reflexão que nos diz e nos mostra o seguinte: se gente de bem deixar de escolher, alguém vai escolher. E é exatamente a representatividade. Quando as pessoas de bem deixam de votar, alguém que está mais vulnerável a negociar o seu voto vai terminar votando e alguém será escolhido. Então, a você que é gente de bem, a você que quer que as coisas melhorem, ninguém vai dar um jeito no país agora, nos próximos 4 anos, isso também é uma outra ficção. Muita gente me procura e fala, escuta, desses candidatos a presidente, quem é que vai dar um jeito? Nenhum deles, viu? Essa é uma afirmação e um conceito que eu tenho. Ninguém vai conseguir arrumar uma casa bagunçada, despedaçada como a gente está em apenas 4 anos. Mas é importante que entre alguém que comece a limpeza, que comece realmente a manutenção. Então, dentro disso, Leandro e os internautas aí que nos acompanham, o que eu tenho a dizer é, se você realmente se sente e se julga uma pessoa de bem, envolva-se na política, comprometa-se com a política, e aí não tem uma outra coisa a fazer. O candidato que te decepcionar, se você acompanhar a vida dele, você vai ver se ele decepcionou ou não. Propague isso, que você se decepcionou porque mais escolha um outro e continue votando. Essa é a melhor receita. Porque você deixar de participar não vai resolver. Você está dando um cheque em branco para alguém decidir por você. Alguém vai decidir por você. Então você vai para um restaurante onde você poderia escolher o cardápio, você poderia escolher o prato, você não vai escolher, você vai comer aquilo que colocarem na mesa. É desaconselhável e não é a saída, a gente sabe disso. Embora a gente compreenda, infelizmente, né, por quanto passa essa desilusão da população. Mas a gente precisa começar um movimento sério de reconstrução, não tem jeito. Gente de bem tem que se envolver em política. Pouco mais, vou tentar abreviar aqui para não tomar o tempo das perguntas, né? Isso. Uma coisa que a gente faz dentro das nossas reuniões a refletir, trazer as famílias a refletir, é assim, faça uma enquete, Leandro, quantas pessoas estão preparando um filho seu para entrar na política? Ninguém, nenhuma família hoje prepara isso. E aí a gente quer mudança que os outros façam para a gente. Eu não acredito dessa forma, é muito simples, é muito fácil, por isso que a gente vive se decepcionando demais, esperando sempre o salvador da pátria, que não vem e não virá. É só gente de bem se envolvendo, se comprometendo, que virá uma mudança lenta, gradativa, mas pelo menos sequente, né? Carlos Carvalho. Boa noite, Ailton, bem-vindo aqui ao RTV de novo. Até aproveitando isso que você disse, que historicamente no Brasil,
em momentos de grandes crises, se apela para esse tal salvador da pátria, se apela para um nome que pode magicamente transformar o Brasil em algo melhor. A gente de alguma forma, as pesquisas para os cargos executivos mostram muito isso, né? Nomes que se pintam de alguma forma como um herói que vai resolver os problemas, e principalmente os problemas em torno do que a política vem apresentando, né? Corrupção e tudo mais. Como evitar esse discurso, que as pessoas acreditem nesse discurso novamente e cometam o mesmo erro de, novamente, votar no salvador da pátria, que não vai resolver esse problema? Não tem outra forma, dá trabalho. É por isso que pouca gente faz. Infelizmente, a gente vê o seguinte, eu nem pareço candidato, cara, porque eu estou trazendo mais reflexão, só que eu prefiro dessa forma. As pessoas ficam esperando que alguém escolha, então é comum em época de eleição a gente ser procurado por alguém e falar, escuta, eu não sei em quem votar, me indica alguém aí. Me perdoem a franqueza, é porque você não está gastando tempo, investindo tempo procurando, lendo, ouvindo, assistindo um programa como esse que fala de política. Não tem outra forma. Então a gente quer a formulazinha mágica, é o seguinte, ou queremos um salvador da pátria ou alguém que nos indique, né? Não tem jeito, é fazer lição de casa. A política às vezes é um assunto chato, que ninguém gosta, mas quanto menos a gente gostar, nós seremos governados pelos que gostam, né? Isso já dizia Platão, eu não sei há quantos anos atrás. Ele dizia dele uma frase que a gente repete: a política é a arte daqueles que gostam dela governar os que não gostam. Carlos Carvalho, não tem outra forma, infelizmente. A receita é leia livros, né? Ou seja, ler livro às vezes é cansativo, mas o aprendizado vem daí. Pesquise a parte política, assistam programas, leiam biografias. Para essa próxima eleição, eu não tenho medo desse candidato que às vezes assusta muita gente e tal, porque presidente nenhum vai governar sozinho. Nosso sistema político não permite isso. Estará no Congresso exatamente se um Congresso mais qualificado, os ventos de mudança que a gente pode querer para o nosso país. Então, assim, vai dar trabalho. Você tem que escolher um deputado federal, 2 senadores e um deputado estadual. Preocupe-se muito aí, verifique o que essa pessoa faz, ela vive do quê, trabalha em quê, né? Porque aquele político que não tem nenhuma atividade, não tem uma profissão, não tem uma vida secular, é um pouco preocupante. Eu nunca entendi que política é profissão. Não devo viver disso. Política é prestação de serviço, é isso. E até porque o Congresso Nacional vai ser importante para todos os pontos principais do futuro do Brasil. A gente está falando de reformas, né? Reforma política, uma possível reforma tributária, a reforma da Previdência, que pode voltar a esse debate. Então, não vai ter jeito, os deputados vão ganhar uma importância maior do que muita gente poderia imaginar, né? Esse próximo Congresso, eu diria que tem uma responsabilidade tão grande quanto o Congresso de 1988, por conta da Constituinte. O país está à beira de um caos, né? O caos econômico, até por conta do caos político, a verdade é essa, né? E o próximo Congresso vai ter uma relevância muito grande. Questão do debate de reforma da Previdência terá que acontecer. O próximo Congresso vai ter que fazer, não tem jeito, doendo aqui, doendo ali, ou então se quebra, né? Talvez seja ser a favor ou contra. Eu sou a favor de algo que não quebre o Brasil. Precisa de planejamento e precisa de execução. Então, chega de improviso, a gente vive esperando exatamente a solução mágica. Ela não existe, gente. Infelizmente, a lição que a gente tem para passar, o recado que a gente tem para dar é isso: não haverá mágica, não haverá governador do estado que vai salvar tudo, não haverá deputados que salvam, não haverá presidente que salva, haverá gente, melhor ou pior, dependendo da sua preocupação em fazer essa escolha, baseado no quê? Na biografia de cada um. Leia um pouco, as redes sociais hoje estão facilitando demais, né? Sim. Antigamente era um pouco mais difícil, o camarada aprontava lá no Tocantins, você não ficava sabendo aqui. Hoje você consegue ver tudo que as pessoas fazem e praticamente em tempo real. Então, se você se dedicar um pouquinho a ler, a ver a biografia, principalmente nessa questão da atividade, veja o que o teu candidato faz. Ele é funcionário de uma multinacional, ele é um aposentado, ele participa do quê? Ele vive do quê? Apenas do salário de política, aí fica meio complicado. Queria até aproveitar, desculpa, Leandro, só para aproveitar esse gancho, porque o Ailton Lima também estava no evento do Vote pelo ABC nessa semana, e o pessoal que apoia esse projeto lá, pelo menos alguns deles, se manifestaram em relação a essa questão dessa biografia, ou
A falta de participação dos atuais representantes aqui da região lá no Congresso Nacional, de não trazer os recursos, não ajudar a trazer os recursos necessários aqui para a região da ABC Paulista. E você vai exatamente para essa vaga, e exatamente com uma responsabilidade de também tentar ajudar o ABC Paulista. Você vê que também tem que mudar aqui para a nossa região, se a gente pensar de forma mais detalhada, essa postura do político, de olhar para todo mundo e saber, ó, eu sei dos problemas, eu conheço os problemas, então eu tenho que ajudar de alguma forma. Por exemplo, eu sou a favor do voto distrital, né? A gente, se tivesse isso, o ABC seria uma das regiões mais representativas. Sim. Faz já aproximadamente 20 anos ou mais que nós não temos um deputado federal, por exemplo, que tenha trazido alguma coisa importante. O último a trazer isso, me parece, foi o Duílio Pisaneschi, né? O Hospital Mário Covas, que sem dúvida nenhuma é o melhor hospital regional aqui. Foi uma luta desse deputado federal. O Porto Seco, do William, trouxe também a questão da Justiça Federal, ele que trouxe para cá. Estou citando 3 coisas que estão me vindo à mente aqui. Falei isso até para um outro jornalista em outra hora. Então, assim, o comprometimento regional, ele vai existir com quem é da região, não tem outra forma. Eu até parabenizo a CISA, a Agência Octopus, a vocês, imprensas, que deram ali uma cobertura maciça, né? Foi um evento muito bom, estive ali, não fiz uso da palavra até porque não me senti... E se me permite, Ailton, fazer um parênteses em relação a isso, Ailton Lima, é importante, porque na sequência daquele dia, muitas pessoas me questionaram. Olha, Leandro, então vocês estão querendo dizer que eu tenho que votar no ABC pelo ABC e não tenho que me preocupar com qualidade. Pessoal, é importante separar o joio do trigo. A qualidade é excepcional, é óbvio que tem que se preocupar com a qualidade. Abre lá a ficha do nome de todos os pré-candidatos a deputado federal pelo ABC, vai lá ver a história do Ailton Lima, vai ver a história do Sardano, vai ver a história do Alex Manente, vai ver a história do Nilson Moro, de todos. E aí você vai ver, olha, esse daqui eu me identifico, esse aqui eu não me identifico. Agora, uma coisa é claro, é questão geográfica. Se o Tiririca não for um bom representante para você, como é que você cobra o Tiririca? Não tem como cobrar. O Ailton Lima, quando ele for se esconder, ele vai se esconder aonde? Aqui em Santo André. Então o Ailton Lima tem como você cobrar. Você sabe os hábitos do Ailton Lima, sabe da história do Ailton Lima. Olha, você prometeu aqui, olha, Santo André precisa de uma emenda parlamentar para a Avenida do Estado. Santo André precisa de uma emenda parlamentar para a questão do polo tecnológico. Você tem como cobrar assim com os outros também. Por isso que a gente defende tanto o voto regional, que seria o voto distrital, como o Ailton destacou. Mas não é para se despir da qualidade, muito pelo contrário. Mas se você votar em alguém que é um extremo deputado, mas é de longe, você vai ganhar em qualidade, mas você não vai ter essa cobrança. Ele não vai conseguir identificar as demandas aqui do dia a dia do ABC. Como é que você vai conhecer algo que você não frequenta, que você não está vivenciando aquele dia a dia? Por isso a questão do voto regional, e aliás o Ailton Lima estava lá no dia como ele estava falando. Eu vejo, Leandro, a sua fala foi mais do que assertiva, já estou contemplado nela. A minha atividade econômica hoje na cidade é uma gráfica. Eu não tenho como mudar ela de lugar. Uma mudança de uma empresa como a minha, eu gasto 200, 300 mil reais. Então, está ali numa rua que todo mundo conhece aqui, Rua Lacônia, 534, no Parque Capuava. Você vai se esconder aqui em Santo André. Não tem como. Então, assim, parabéns pela tua colocação. E ninguém está dizendo exatamente que deva se abrir mão da qualidade. Você acabou citando aí a maioria dos candidatos a federal aqui dentro da nossa região, tá? Agora, uma coisa é certa, nós já tivemos 4 deputados federais, hoje temos só 2 aqui pela região. Nós já tivemos 9 deputados estaduais, temos só 7, e se brincar vai diminuir. 17 eleitos é atualmente 4, né? Eu faço uma conta, claro que isso seria um sonho de consumo. A cidade de Santo André tem quociente eleitoral, Leandro, para eleger 4 federais e 4 estaduais. Só em Santo André poderia ter 8 deputados. Se você tiver desses 8, 2 que não presta, 3 que não presta, não reeleja, não tem outra forma. Ailton, agora acompanhe e não reeleja. Antes de passar aqui inúmeras perguntas, já vou pontuar aqui com o Ailton, bate bola aqui nas perguntas, mas isso eu tenho ouvido bastante também. O PSD se reforçou muito aqui na região do ABC. O PSD era um partido secundário aqui, era um partido de segundo plano, e hoje tem grandes nomes, se fortaleceu demais no projeto regional. E a gente sabe que pouquíssimos deputados conseguem se eleger focando só a sua cidade.
o Ailton Lima vai buscar votos em outras cidades do ABC, os concorrentes das cidades vizinhas também vão buscar voto em Santo André, mas em especial o PSD hoje tem 3 pré-candidaturas colocadas a federal aqui na região e 3 nomes que estão muito consolidados na sua respectiva cidade de origem. Você em Santo André, pelo histórico crescente de votação, coroado pela votação de 2016, Fábio Palácio em São Caetano da mesma forma, vereador, foi candidato a prefeito na última eleição, e o Marcelo Lima, que é só, entre aspas, o vice-prefeito de São Bernardo do Campo, ganhou com o Orlando Morando na disputa em 2016. Entre vocês, como é que existe essa composição para vocês obterem, óbvio, que se o Marcelo tiver uma expressiva votação, acaba auxiliando os outros dois. O Ailton Lima tendo uma expressiva votação, acaba também auxiliando os demais. Mas como é que está conversado entre vocês 3 para vocês conseguirem absorver a maior parte do eleitorado de vocês no ABC? Bom, eu tenho uma relação de amizade com o Fábio Palácio. Aliás, eu quero agradecer a ele. Ele teve a gentileza, não precisava, né? Mas ele teve a gentileza de me ligar. Ailton, olha, estou mudando o plano aqui, o plano era para estadual, devo declarar hoje o meu lançamento aí, oficializar a intenção de vir a federal, e quis ali, num gesto de gentileza, me dar um alô. Então, um grande abraço, Fábio, né? Sucesso na sua empreitada. O Marcelo Lima também, já tive oportunidade de estar com ele, boa pessoa, vice-prefeito. Agora tem uma coisa, eu nunca fiz campanha com agressão, não é o meu estilo, eu sempre foco naquilo que a gente está fazendo, né? Então, evidentemente, o Marcelo Lima representa bem o partido, fico feliz com isso, o Fábio também, assim como eu, mas na hora da campanha, meu amigo, eu vou para a rua, vou conversar com as pessoas, vou conversar com o eleitor e apresentar minha campanha, porque os dois são muito fortes e realmente a disputa vai ser muito boa, né? A agressividade não terá, então desejo sorte, sucesso a cada um deles, mas a gente está na rua, estamos no páreo aí, é isso, basicamente é focar naquilo que a gente precisa apresentar para a população. Campanha muito curta, 45 dias apenas. Extremamente curta. Então não dá muito para ficar me preocupando com os concorrentes, não. É apresentar o nosso projeto e tocar. Marcos Tomazini, também lembrando, pré-candidato, obrigado Marcos Tomazini. Doutor Alex Pereira, Ailton Lima nos represente, excelente vereador, secretário de desenvolvimento, parabéns pelos serviços prestados. José Batista Guzmão, aliás, um abraço Guzmão, tem um trabalho reconhecido aqui na área do desenvolvimento econômico de Santo André e da região do ABC, falando que tem todas as condições do Ailton Lima representar a cidade e o ABC. Lucas Martins, tem que eleger candidatos para buscar melhorias para o ABC. Robson Esperandio, Ailton, você conseguiria aumentar o repasse do governo federal para Santo André na área da saúde? Eu vejo o seguinte, a área da saúde, na realidade, por lei, por força de lei, já está determinado aí os percentuais, tá? Não entendo que haja uma exceção, né? O governo federal, dentro do bolo dele, ele tem lá um percentual para cada município, isso já está dentro de uma equação. O que se consegue, e aí sim eu aposto nisso, são em projetos específicos. Então, por exemplo, junto ao Ministério da Saúde, a gente precisa aqui de mais uma unidade básica, então projetos pontuais, né? Agora, simplesmente o repasse, Santo André receber percentualmente mais do que algum outro município, eu acho que nem por força de lei a gente consegue isso, tá? Agora, tenha certeza de uma coisa, um deputado federal em si, primeiro já começa com as próprias emendas, são aí por volta de 14 milhões por ano. O governo do estado termina dando uma ajuda aí, é possível que isso chegue em emendas aí a 20 milhões por ano, nós estamos falando de 80 milhões em um mandato, é muito dinheiro. Com alguém compromissado com a cidade, com a região, não tenha dúvida que esses benefícios chegarão aqui. E só lembrando, até a gente fez uma matéria no início do ano falando sobre essa questão das emendas, né? De 2014 para cá, o ABC foi alvo de mais de 300 milhões de emendas. Aí você fala, onde está esse dinheiro? São dois processos diferentes. Uma coisa é você indicar a emenda, outra coisa é você ir lá e trabalhar. Você tem que checar, não basta indicar a emenda e falar, olha, eu indiquei a emenda. Tem que ver até o final, se chegou, se o prefeito assinou o convênio. Você só pode vibrar quando o dinheiro entrou em caixa e pode ser executado. Porque muitas vezes é anunciada a emenda e não chegou aqui. Aliás, mais que isso, só pode vibrar quando a obra estiver concluída, né? Ou o objeto da emenda estiver entregue. Vamos lá, Wagner Grilo, obrigado Wagner. Ailton Lima, Minhoca, experiência e juventude para ser uma boa dupla para nos representar. Minhoca é o vereador de Santo André, pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB. Natan Dutra, o Leandro falou vários nomes, menos do ficha limpa, Almir Cicote, deputado estadual. Natan, só para deixar claro,
Quando eu citei nomes aqui foi na referência de pré-candidatos a deputado federal, assim como Ailton Lima. O Almir Sicoti é pré-candidato a deputado estadual, presidente da Câmara. Viu? Só para esclarecer. Obrigado, Natan. Marinês Moreira, parabéns, Ailton Lima, estamos com você. Kelly Cristina Sobreiro, pelo amor de Deus, tiririca não, Ailton Lima na cabeça. O Natan falando aqui da parceria Almir Sicoti e Ailton Lima. Aliás, até aproveitando esse gancho das dobradas, Ailton, nós temos 2 pré-candidatos a deputado federal aqui em Santo André, você e o Edson Sardano, e 2 pré-candidatos a deputado estadual. E eu não tem mais, viu, gente? Eu estou falando isso que é o atual grupo político que comanda a Prefeitura de Santo André, que são pessoas ligadas ao prefeito Paulo Serra. E 2 estaduais, o Almir Sicoti e também o vereador Minhoca. Como é que está essa questão das dobradas, Ailton? A relação é muito boa com ambos, né? O Almir foi vereador comigo durante 8 anos. Fizemos muita coisa juntos, inclusive presidência da Câmara, né? Lembra disso? 2013, né? Verdade. Fizemos o presidente da Câmara, depois fizemos todas as comissões, depois fizemos novamente o presidente. Então é um vereador de bastante embate. Era chamado núcleo pensante da Câmara. Ailton Lima, o Almir Sicoti e Donizete Pereira. É isso aí. Então, assim, com o Almir já é mais do que natural pela amizade, pela proximidade. Então, já estamos trabalhando em muitos ambientes juntos. O Jober, o Minhoca, é um outro amigo recente, né? Mas vem através de outros amigos também. Tem se destacado muito, tem crescido muito. E já estamos com muitos trabalhos e pontos da cidade em que as nossas equipes estão divulgando os nossos nomes. Então, já tenho trabalho tanto com o Almir, tanto com o Jober. Legal. Maurício Maradona, Ailton Lima e Minhoca neles. Osias Milanias, parabéns, Ailton Lima. Como secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, promoveu gestão eficiente e inovadora. Prova disso, Santo André foi a cidade que mais gerou emprego no último ano, conforme dados do CAGED. Roberta Mazeia, Ailton Lima para federal. O pessoal está engajado aqui em Sicoti estadual. Legal. Isso é a democracia, que bacana. Gerson Moura, temos quadros fundamentais no ABC. Wagner Agostini de São Caetano nos cumprimentando também, obrigado. Rapidamente aqui, Ailton, para a gente tentar responder o maior número de perguntas possível. Claudinei Beltrame, 43% dos eleitores de Santo André não querem votar, estão preferindo pagar a multa. O que fazer para mudar essa situação? Aquilo que eu disse. Esses 43% eu entendo que eles vão diminuir, tá? E aqueles que não diminuírem, infelizmente, você que não ceder de forma nenhuma e se ausentar da urna, tenha certeza de uma coisa, vai ficar pior. Tá? O tiririco, o profeta que disse que pior que tá não fica, fica. Se você se ausentar, vai piorar. Alguém vai escolher por você. É o recado, não tem outra coisa a falar, Leandro. A gente poderia ficar embrumando aqui ou achando alguma coisa. O recado é duro, é bezetacil para inflamação, para infecção, para um quadro contagioso. Quanto mais você se ausentar, alguém que está com voto vulnerável vai negociar esse voto e alguém que compra voto não vai fazer boa coisa. Então fica pior. O nosso conselho, o nosso pedido, engaje-se e quando for traído, vá para a rede social, denuncie, mostre a sua insatisfação e troque, indique um outro. A democracia passa por esse processo, a gente ainda está vivendo aí uma democracia de certa forma até bem recente. Nós vamos nos melhorar. Eu creio nisso, eu confio nisso, até porque senão a gente pega as coisas e muda de país, né? Luiz Beltrame está falando que você foi secretário de Desenvolvimento Econômico em Santo André, Ailton. Algumas pesquisas revelam que até 2020 só vai aumentar o número de pessoas sem emprego, ou seja, desempregadas no Brasil. O que é possível fazer para reverter ou reduzir esse acontecimento? Bom, primeiro é o incentivo à livre iniciativa, não tem outra forma. Tá? Eu creio que uma indústria forte melhora o setor de comércio e de serviços. A gente pregou isso aí durante o ano de 2016 inteiro na nossa campanha para prefeito. A saída para o país, a saída para as cidades, a saída para o Estado é o investimento na iniciativa privada. É você facilitar a vida do empreendedor. Eu represento isso dentro da minha categoria, sou um pequeno empreendedor, sou mais um teimoso aí que vive aí sobrevivendo a todos os planos possíveis, passei por todos eles, a nossa empresa, né? Plano Collor, Plano Sarney, os planos cruzados todos, a empresa existe desde 1985, então imagino que a gente já passou. Mas continuo acreditando. Agora tem uma coisa, Luiz, o Brasil ele tem um diferencial. A gente tem uma capacidade de reação que poucas nações do mundo têm. Aqui a gente vai mal, basta um vento bom que anima-se todo mundo e eu creio que uma boa administração, em pouco tempo, 6 meses, 8 meses, nós já vamos ver números crescentes.
Eu fiquei 1 ano e 2 meses frente à Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego. Os números realmente foram bons, graças a Deus. Em Santo André houve mais admissão do que demissões, né? Nós tivemos uma mudança completa no acolhimento às empresas. Nós tivemos ontem, num evento, um grupo moinho argentino, né? Estão assumindo um moinho que estava parado aqui em Santo André, vieram para cá e estavam ali agradecendo ao prefeito pela acolhida que eles tiveram na cidade. Eu confio exatamente nessa possibilidade. E aí eu percebi também o seguinte, enquanto secretário, Leandro, Carlos Carvalho, o Luiz Beltrano que nos perguntou, o investidor, Leandro, ele tem o dinheiro não some da praça, alguém só recolhe ele e ele para de circular. Mas quem tem esse dinheiro está louco para voltar a investir. Então o governo precisa criar essas condições. Criar um ambiente. O investidor, o empreendedor, ele não quer dinheiro parado em banco, o rendimento é muito baixo. O melhor rendimento que se tem é na atividade econômica. E a gente percebeu na secretaria, recebemos muita gente querendo saber o que a prefeitura ia fazer, onde é que estavam os projetos da prefeitura, porque ele está querendo colocar o dinheiro dele para circular. Basta o ambiente político ser melhor, que a gente começa uma reação muito rápida. Então, deixa eu aproveitar, vou fazer 2 perguntas aqui também sobre essa área econômica. Ano passado você também esteve aqui na NDTV, na rodada que a gente fez com os secretários de desenvolvimento econômico aqui da região, e todo mundo disse a mesma coisa, precisa desburocratizar, para facilitar para o empresário, para ele vir para a cidade, aí sim gerar emprego e começar um efeito dominó bom, né, positivo aqui na região. Você vê que também isso serviria para o Brasil, mudar as leis, tentar facilitar ao máximo todas as situações, para que aos poucos a indústria, os empresários queiram investir, vão gerar empregos e assim o Brasil vai melhorar a economia? A máquina pública ela é mal utilizada, né? Sempre foi. E aí você precisa quebrar a cultura, né? Através de gestão e de ferramentas de gestão. Nós quando começamos junto à secretaria, o que nós fizemos? Reunimos todos os funcionários de carreira, porque o quadro público, Leandro e Carlos Carvalho, tem muita gente boa, tem muito funcionário comprometido, sabe fazer, são eles quem fazem a máquina andar. Muitas vezes por administrações equivocadas, que não os qualificam, né? Que não os valorizam, eles ficam ali jogados de canto. Na secretaria nós fizemos uma visita, o prefeito Paulo Serra nos pediu isso, nós visitamos todos os funcionários, foram aproximadamente 150 funcionários ali. E explicamos a ele o que o governo queria, qual era a nossa vontade e que a razão da nossa existência naqueles departamentos era acolher e resolver o problema do munícipe. Cada munícipe você tem que tratar como se fosse um cliente numa empresa. Então o comportamento muda. Nós reduzimos ali, pegamos 2.000 processos circulando ou parados de aprovação de projetos de construção. Em 1 ano e 2 meses nós reduzimos de 1.000 processos que estavam parados, reduzimos para menos de 180. Processos ali há 10 anos rodando, há 6 anos rodando, há 5 anos rodando, né? E ali fica de sala em sala, de processo em processo. E aí a gente fez o seguinte, começamos a chamar essas pessoas e abrir reuniões, mesa redonda, técnicos da prefeitura com o interessado, o investidor, juntamente com o quadro técnico, o arquiteto dele, o engenheiro. E aí quando você coloca numa mesa, você reduz um projeto, Leandro, que fica 6 meses levando comuniques, né? Porque comuniques, às vezes, numa fala, você consegue interpretar o meu tom de voz, aquilo que eu estou querendo dizer. E encaminhar, pronto. Então, assim, projetos que levavam 6 meses, nós reduzimos para 30 dias. Uma outra coisa, abertura de empresas, né, dentro da nossa cidade. Em alguns casos, levavam-se 6 meses. Em muitos casos, hoje, abre-se uma empresa em 24 horas na cidade de Santo André. Então, você tem que fazer alguma coisa. Quando o empreendedor, né, o investidor, ele se sente acolhido, ele vê que tem seriedade ali, ele vem. Em Santo André a gente fez isso. Agora o governo do estado tem que continuar fazendo e um presidente da república tem que fazer. A ferramenta é a mesma, viu? E as condições são iguais, porque no município você tem algumas dificuldades de tamanho. No estado você já tem essas dificuldades mais reduzidas porque você tem mais máquina. E no governo federal da mesma forma. Estrutura tem. Agora é necessário pegar gente que faça gestão. Agora, quando você pega políticos que vão fazer de um projeto ideológico, um projeto de poder mais importante do que projeto de governo para a nação, aí fica complicado. Foi esse o preço que a gente pagou. Eu queria aproveitar, na segunda pergunta, agora a gente teve toda a questão do centro logístico, né? Um investimento
gigantesco, provavelmente o maior investimento que a gente teve aqui na região nos últimos anos. Eu não me lembro de um investimento tão grande, assim, fora as montadoras, né, que depende do modelo de carro, lança um novo ou não. Como é que você viu toda essa história do centro logístico? Não foi uma questão econômica, foi uma questão burocrática, de um debate também ambiental. Como é que você viu essa parada do centro logístico, que seria, acho, provavelmente o maior investimento que o Santo André poderia ter dentro da gestão do Polo Centro? Na realidade, fazer gestão com responsabilidade não é o caminho dos atalhos, não tem jeito, né? O governo Paulo Serra tem, se vocês acompanharem, ele tem feito uma gestão, acima de tudo. Mais do que o comprometimento de agradar politicamente, ele tem feito gestão. E gestão amarga um pouco. Então foi assim o ano passado, com cortes de cargos comissionados. Ele sangrou politicamente o ano passado por não ter aquele colegiado de apadrinhados políticos que, quando todo partido que entra, né, coloca os seus amigos ali. O prefeito Paulo Serra fez um corte importante ali. Fez economia, Santo André dava 10 milhões de prejuízo todo mês e já devia 320 milhões. Se ele não fizesse nenhum corte, no final do ano ele teria 320 mais 120, ou seja, 440 milhões. Né? Então, fez esse ajuste. Com relação ao centro logístico em si, tem um problema aí. Na realidade, numa Lopes que foi votada de forma apressada, e eu, inclusive, estava lá como vereador e defendi que ela fosse votada, né? Mas é um calhamaço de leis, passou batido ali em uma emenda, uma Lopes se sobrepondo ao plano diretor. E a questão é só essa, então o prefeito não está derrubando nada, ele está corrigindo, até porque, do jeito que está, uma Lopes se sobrepondo a um plano diretor, se fizesse esse investimento, qualquer pessoa, né, que procurasse o Ministério Público derrubava tudo. Então você imagina lá, se construir um conglomerado desse, um investimento pesado desse, que juridicamente não se sustenta. Então o prefeito está só corrigindo isso, pode ter calma, eu já conversei com ele tem comprometimento e ele quer, e a cidade precisa, né? Para ele vai ser um marco, ele imagina que abriria a mão disso. Ao contrário disso, negociou aí com a TIM, fez uma tremenda de uma escolha. A TIM hoje está representando para a cidade aí mais milhões aí que vieram, porque ela montou o seu centro operacional aqui na cidade, se estabeleceu de vez. Então o centro logístico, ao contrário do que muitos estão falando, né, o prefeito está só corrigindo aí, fazendo aquilo que foi passado despercebido. Inclusive foi passado despercebido por nós, Câmara Municipal, assumimos aqui, porque tinha muito mais coisa na Lopes que precisava ser colocada. Eu não me arrependo de ter feito isso, até porque a legislação ela está submetida a isso, né, ao bom senso. Então passou alguma coisa que não foi percebido, opa, passou. Corrige. Plano diretor é maior e se sobrepõe à Lopes. Pronto, então cancela-se só esse pedacinho da Lopes, inclui no plano diretor, pronto, vai sair um centro logístico legal, sem ninguém poder depois questionar juridicamente. Lembrando que a atualização do plano diretor vai acontecer agora no segundo semestre, né, André? Então a discussão vai continuar. Então, embora a eleição de outubro seja uma eleição geral e não municipal, a gente sabe o papel que os prefeitos exercem na eleição. Não à toa, nós temos até, não me recordo outras oportunidades, de uma participação tão intensa e efetiva dos prefeitos como verdadeiros cabos eleitorais na eleição de outubro, defendendo seus representantes dos grupos políticos. Em São Caetano, pré-estadual, Marcelo Lima, pré-federal, e em Santo André, o Paulo Serra disse várias vezes que apoiaria os nomes do grupo, que são o seu e do Sardano federal, Cicote e Minhoca estadual. Na prática, isso tem acontecido, o prefeito está envolvido com as pré-campanhas, tem participado e defendido efetivamente os nomes do grupo? Eu, pelo menos, posso dizer por mim, eu me sinto acolhido pelo prefeito Paulo Serra. Aliás, deixo claro aqui o meu agradecimento pela confiança, né? No ambiente político, existe muita gente que trabalha contrário, né? Para pregar ali a divisão e tal. E o ano passado eu até entendo que em algum momento isso estava muito forte, né? Puxa vida, será que o Ailton, né, não vai crescer demais politicamente? Isso oferece algum risco ao prefeito? Um prefeito eleito, ele só perde para ele, Leandro. Se ele fizer uma má administração, aí não tem jeito. Então, ninguém ameaça a ninguém. O executivo, seja lá o Orlando, o Auríquio, o Paulo Serra, Mauá, não sei agora nem o que dizer mais. A Laíde, a filha dela, Vanelli, irmã gêmea, é pré-candidata também. Então, mas eu digo o seguinte,
Um prefeito eleito ele não pode ter receio, né, de ter sombra, porque a própria sombra quem vai fazer é ele. Um prefeito que faz uma boa gestão não tem como ele não se reeleger. Eu vejo da mesma forma, quando eu fui eleito vereador, na minha reeleição, eu tive na primeira eleição 4.191 votos. Eu deixei avisado para a minha equipe, se nós formos reeleitos com 4.190, eu saio da vida pública, porque eu fui reprovado. Como é que você pode, sem mandato nenhum, tem uma votação, depois você com um mandato, com estrutura, com assessores, com telefone disponível, com carteira de vereador, você diminuir. Então você foi reprovado. Graças a Deus a gente foi aprovado, tivemos 50% de votos a mais. Então assim, eu tenho que agradecer ao prefeito Paulo Serra, ele está muito seguro, e eu entendo que ele fazendo o que está fazendo, a gestão e mais as entregas, Santo André saiu aí de qualificação dentro de um Serasa, vamos chamar público, né? A classificação era lá embaixo, era E, hoje já é B, ele pulou para C, depois para B, e a gente deve, talvez até, quem sabe este ano ainda, pular para a classificação A, dinheiro do BID vindo para cá, as entregas sendo feitas. Então eu me sinto bem acolhido, sinto segurança na parte do prefeito, ele não está preocupado em que oxigene um pouco mais, e eu acho inteligente, tanto dele quanto do Orlando Morando, do próprio Aurico aí, fazer representatividade. Ninguém fica seguro se for um mau administrador. Agora, uma região como a nossa, não ter um quadro político de 20, 30, 40 nomes aí, a gente se diminuir demais, né? É ser mesquinho demais. Os que apostaram na mesquinharia estão isolados hoje. Eu fui defensor de um governo aqui que não valeu a pena, e agora está mostrando aí o isolamento político que essa pessoa está tendo. Não preciso nem falar muito, né, para se saber quem é. Então a mesquinharia política leva ao isolamento e hoje em dia ao ostracismo. Então tem gente que foi prefeito na nossa cidade que passa aí, as pessoas atravessam a rua para não falar com ele. É essa a consequência. O prefeito que não tem medo de concorrência, ele vai trabalhar bem. Ele trabalhando bem, a população reconhece. Então ninguém derruba ninguém. Então o prefeito Paulo Serra está no caminho certo, tem que confiar, tem que acreditar no seu trabalho, está dando resultado, ninguém ameaça ninguém. Eu vejo sim que o Cicote está acolhido, eu vejo que o Minhoca está acolhido, eu vejo que o Sardano está acolhido e eu também estou acolhido. Só para fazer uma explicação em relação às notas que você disse, é o rating, né? Que é a nota, que é uma capacidade financeira da prefeitura junto a bancos, e aí quanto mais alta for mais capacidade essa nota, mais capacidade de contrair empréstimo. Por isso que ele conseguiu o BID agora, deve conseguir o CAF agora, a votação no Senado deve ser em setembro, para mais 50 milhões de dólares de investimento. Então, Santo André cresceu, Santo André também teve esse crescimento. Lembrando que o BID, 25 milhões de dólares, 100 milhões de reais mais ou menos, para serem utilizados nos próximos 5 anos aqui na cidade de Santo André. Obras aí de mobilidade urbana, corredor aqui saindo do Paço até o Ipiranguinha, obra aqui nos viadutos também, e nós vamos seguir acompanhando tudo isso para e passo. A derradeira, Carlos Carvalho. Vou aproveitar essa deixa que você deu, dessa questão de concorrência. Então, a gente pode dizer que, caso você seja deputado federal, eleito deputado federal ali em outubro, a sua tendência, o pensamento é cumprir o mandato como deputado, não parar no meio para tentar ser candidato a prefeito ali, como muitas vezes essa situação que foi colocada por você, né, da sombra do prefeito, sombra do Paulinho, colocada em cima disso. Você pode ser um candidato, você já teve uma boa votação em 2016. Então o seu pensamento é esse: se eleito, cumprir os 4 anos ali e ajudar Santo André lá no Congresso Nacional. Foi o que nos fez caminhar juntos. Caso contrário, eu teria ficado fora de tomar uma posição oficial na questão do segundo turno em 2016, tá? Quando o prefeito Paulo Serra veio conversar comigo, pediu o nosso apoio, eu até disse a ele: prefeito, sua eleição está ganha, a lição de casa você fez. Era ir para o segundo turno contra o PT, não é nem contra a pessoa do Carlos Grana, que é boa gente. É contra a sigla, aquele sigla momento elegendo 13. Era impossível alguém se reeleger com a sigla pesou muito, mas porém a mesma sigla que também o elegeu, né? E aí eu até bato palmas aí pela fidelidade do Grana a isso, ele reconhece isso, ele foi prefeito porque a sigla o elevou, né? Mas pagou depois o preço de também não ser reeleito por conta da sigla pesada. E eu disse isso ao prefeito Paulo Serra, falei: olha, eu não entendo que você precise da minha ajuda, o segundo turno está definido, você ganha as eleições. Falei: Ailton, eu gostaria de fazer um governo de 8 anos,
gostaria que você me ajudasse nisso. Então é esse o nosso combinado, a gente ajudar a um governo de 8 anos. Eu desejo para Santo André a administração mais perene, né? A alternância, ela é boa quando está ruim, mas é melhor que alguém acerte e fique um tempo maior. Isso judia um pouco menos, porque toda troca você tem que dar uma paradazinha ali, até a coisa começar, né? Eu, aliás, sou favorável, se tiver o debate lá na Câmara, de acabar a reeleição, né? Esse modelo atual, eu acho ele muito danoso. Não estou dizendo do caso local, mas em via de regra, é mais ou menos o seguinte: o prefeito ganha uma eleição, passa o primeiro ano aprendendo e administrando um orçamento que não é dele, foi uma outra Câmara que votou, foi um outro prefeito, então primeiro ano praticamente de conhecimento de casa, segundo ano de execução, quando dá no terceiro ano ele já está pensando o quê? Na reeleição. Então a gente termina dando 8 anos de mandato para um prefeito e ele vai trabalhar ali 4,5 mais ou menos, o restante é a parte política que consome. E dependendo da situação, o segundo mandato geralmente é pior que o primeiro. Pior. Então eu sou a favor, se tiver um debate lá depois, né, eu sou a favor do fim da reeleição, um mandato aí de 5 anos, eu acho que é o ideal. Aí você tem que fazer um baita mandato, porque senão você fica depois no esquecimento. Ailton Lima, quero muito agradecê-lo e principalmente agradecer, pessoal, isso que eu fico muito feliz, sexta-feira à noite, quase 10 horas da noite, muita gente aí happy hour, curtindo, mas o pessoal nos acompanhando na telinha, na telona aí do celular, interagindo, curtindo, comentando, compartilhando, e eu sou insistente, eu sou chato nisso, falo direto. É importante discutir futebol, é importante discutir novela, mas esses, independentemente do desfecho, nossa vida não muda nada. Agora a política, aí sim muda. A gente fala, o nosso voto dia 7 de outubro é 1 minuto no máximo, mas as consequências serão no mínimo 4 anos. Então é importante conhecer, e aqui, de forma humilde, singela, é uma forma que a gente tem de contribuir, prestar serviços com você que está em casa, de forma aqui franca, clara, transparente, falando ao vivo, o que pensa, um pouquinho mais da história, da trajetória, para te ajudar que está em casa. O Ailton Lima é mais uma opção, pré-candidato a deputado federal, com base em Santo André, aqui na região do ABC, é pré-candidato pelo PSD. Aliás, PSD que amanhã vai ter convenção. Horário local, Ailton Lima, da convenção? Lá na Barra Funda, surpresa nossa, espalhamos aí para alguns amigos, rede social, iremos participar com mais de 300 pessoas amanhã, Leandro. Que bacana. E não é aquele negócio de pago o lanche. Não foi ninguém convocado. Não, é espontânea, é uma participação espontânea. Isso mostra que a gente está num bom caminho e o resultado em outubro eu vejo ele assim com muita possibilidade de êxito, né? O nosso nome, graças a Deus, cresceu bem. A gente vinha fazendo uma construção boa, né? A gente esperava que isso acontecesse. A eleição de 2016 ela serviu para isso, colocou o nosso nome. É aquele produto que, me perdoe a falta de modéstia aqui, um produto bom, mas estava escondido lá debaixo de uma gôndola, numa prateleira, né? Esse produto agora veio para a prateleira e a população está olhando e falando, puxa vida, que bacana. Então eu espero representar a nossa região aí, causando orgulho aí, não trazendo, né, mais tristeza. Já chega de tudo isso. Leandro, muito obrigado. Carlos Carvalho, muito obrigado. Ao repórter, né, diário aí, TV, a parte eletrônica e a parte digital, seu grupo diretivo aí, o diretor Ayrton também, Rezende aí, um grande abraço, parabéns pelo trabalho e a cobertura. A nossa cidade precisa e merece, e a nossa região também. E aí fechei, estou falando mais do que os dois juntos. Não, aqui. Que é isso aí. O que você falou, né? Uma hora dessa, sexta-feira, eu acredito nisso, Leandro, é isso que é necessário, não tem jeito. A você que está assistindo aí, parabéns. Se você quer mudança, meu amigo, não tem jeito. Olhe, repare, assista para você poder escolher melhor.